Bom dia para todos. Bom dia. Nós vamos procurar conversar sobre transição planetária e regeneração. Tá bom o tema, gente? E a gente vai tirando dúvidas, vamos conversar de forma, né? Quem quiser tirar alguma dúvida a esse respeito. Nós precisamos compreender que quando a gente fala de regeneração, nós estamos falando de um processo de resgate para qual natureza? Eu vou regenerar em direção a quê? O que vocês acham? Ao Espírito. Ao Espírito. Ao Espírito, a condição espiritual do planeta. Isso quer dizer que nós vamos ter que perder matéria. Nós chegamos no ápice da conquista da matéria, que é o ápice humano, com a sua capacidade intelectual, de suas conquistas, né? E chegamos nesse patamar. E o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter que sutilizar-nos. E quando a gente fala de mundo de regeneração, nós lembramos do nosso lar. Por que nós lembramos do nosso lar? Nós sabemos, por exemplo, que o nosso lar é uma cidade espiritual que está localizada, por exemplo, acima da região do Rio de Janeiro. E eles dizem no livro que é uma esfera. Se é uma esfera, quer dizer que era um globo sutil em relação ao planeta Terra. Então, representa em faixas de evolução o planeta Terra no posto evolutivo superior que ele se encontra. Nós estamos no planeta Terra em mundo de quê? Prova, expiação em processo de transição. Então, o que o nosso lá é? É um mundo de regeneração fixado. Então, se nós quisermos ter uma ideia do que é um planeta regenerado, nós temos que estudar os livros de André Luiz. Toda aquela organização, né, de nosso lar vai ser o espelho daquilo que nós seremos no planeta Terra. Então a gente olha para o nosso lar, por exemplo. Quem lê, vocês conhecem as obras de André Luiz? Quem não conhece? Não conhece? Não, né? Então é bom ler toda a série André Luiz. E quando a gente lê a série André Luiz, eles vão dilatando para nós a realidade dessa colônia espiritual. Mas quando a gente chega, por exemplo, na colônia espiritual, a gente não vê centro espírita. Não existe centro espírita no nosso lar. O que tem no nosso lar? Verdade, não tinha observado. Tem ministérios. Mas que ministérios são esses? Por exemplo, Ministério do Esclarecimento. O que é o Ministério do Esclarecimento? É o nosso ministério o que aqui no mundo? No Brasil. Ministério da Esclarecimento, Educação. Tá claro? Então, por exemplo, quem estuda a reencarnação? O Ministério da... E quando você vai para o Ministério do Esclarecimento, você vai para prédios universitários, né? O André Luiz entra num daqueles prédios universitários, tem um protótipo de um corpo masculino e um corpo feminino, né? Onde eles estudam a reencarnação. Então, se lá o Ministério do Esclarecimento, que é o Ministério da Educação de nosso lar, estuda a reencarnação, quem vai estudar a reencarnação no planeta Terra? O próprio Ministério do quê? Da Educação. Então quer dizer que as universidades do planeta Terra vão chegar num patamar de descoberta, por exemplo, da realidade do perispírito. Né? E quem vai estudar o fenômeno reencarnatório vai ser os centros de estudos universitários. Por exemplo, lá na UFMG, né? Vai ser um dos núcleos. Isso quer dizer que um centro espírita, ele é o quê? Ele é o protótipo de uma sala universitária dilatada no tempo. Nós aqui estamos nada mais retratando a realidade do que vai acontecer. Então, o que vai acontecer com o centro espírita? Não vai ter mais centro espírita. Quem que vai estudar reencarnação, perispírito? A universidade. Quem que vai, por exemplo, aplicar passe? Aí é outro ministério. Qual que é o ministério que o André Luiz foi resgatado? Ministério do Auxílio. Então, qual que é o Ministério do Auxílio na Terra? Se lá tem hospitais, prédios hospitalares, qual que é o ministério que nós temos que vai? Da saúde. Então, veja bem, quem vai fazer, se tiver até lá desobsessão, vai ser o Ministério da Saúde. Então, quem vai fazer são os centros psiquiátricos, os médicos. Por quê? Porque são eles que vão ser detentores da realidade espiritual. Então, aquilo que hoje representa
um núcleo de estudos separados, com caráter filosófico, científico e religioso, como a doutrina é uma doutrina, quem vai fazer isso são os médicos. Então, o expositor espírita, por exemplo, vai ter que virar professor universitário. Apesar de que todo o ensino de caráter espiritual iniciará lá no jardim de infância. Porque nós estamos falando de um conceito de realidade que para nós ainda é conceito espiritualizado, um conceito religioso, mas que no futuro será o quê? Será uma realidade pesquisada. A realidade essencial, a realidade espiritual que nós estamos tratando, não vai ser um conceito só religioso. Ele vai ser um conceito pesquisado pela ciência. Quem vai estar interessado em estudar o corpo espiritual, os tratamentos que fazem no corpo espiritual, então, uma casa como essa aqui, também que tem tratamento, ela é um protótipo adiantado e evolutivo de um hospital, como o nosso lá, como o André Luiz foi para o Ministério do Auxílio, e foi lá tratado pelo Deluna, o Lísias, que nada mais eram o quê? O que nós, de alguma forma, ensaiamos aqui, ó, o passista, lá eles fazem isso com naturalidade, ele é formado para isso. Né? O André Luiz até queria virar médico lá, mas ele teve que começar o curso lá limpando o chão. Né? Limpando o vômito dos espíritos que estavam lá para aprender a medicina de lá. Então, o que nós estamos querendo dizer? Quem quer compreender o que é mundo de regeneração, tem que estudar as obras de André Luiz. Por exemplo, o nosso lar, chegou no histórico do nosso lar, os companheiros contaram para o André Luiz que o nosso lar precisava crescer em padrões de espiritualidade. E o que eles tiveram que fazer para modificar e aumentar o padrão de espiritualidade? Eles tiveram, além de estudar, eles tiveram que fazer um corte no padrão alimentar. Por quê? Quando você desencarnava no nosso lar, no início, você praticamente repetia os padrões da Terra. Lá chegava lá, tinha uma pizzazinha, tinha uma feijoada. O que eles tiveram que fazer? Para aumentar o padrão de espiritualidade, a maioria dos habitantes do nosso lar teriam que começar a alimentar-se pela respiração. Isso que é uma dica para quê? O que vai acontecer com o planeta Terra? Vai ficar mais fluido. Para aumentar fluidicamente, ganhar padrão de espiritualidade, um dos cortes que vai ter vai ser em cima do quê? Da alimentação. Então, provavelmente nós estamos nas últimas encarnações em que o padrão alimentar é o que nós temos. Então nós temos que aproveitar, porque provavelmente, para nós aumentarmos um padrão de espiritualidade, nós vamos ter que parar de comer como nós comemos. Tá claro? Então, uma perspectiva da ciência aí de falar assim, ó, os habitantes do planeta só estão crescendo. Vai chegar uma proporcionalidade que os habitantes do planeta vão ser maior do que a capacidade de alimentação que o mundo vai oferecer. Isso aí já é uma decorrência natural do processo evolutivo. Certamente no futuro nós vamos estar alimentando igual quem? Igual os astronautas. Alimentando, né? A maioria dos elementos que vão nos sustentar vão vir através de pílulas, de cápsulas, né? Certamente que essas cápsulas vai ser ruim. Vai, para nós hoje, no nível alimentar que nós temos, é um padrão completamente assim. Mas, provavelmente, nós vamos ter que nos ajustar. Raça de comprimidos. É, isso aí. Você vai ter lá um molho ao frango pato, né? Aí você vai assim, nossa, quando eu comi, né? Mas, provavelmente, se o nosso lar mostrou que isso aconteceu lá para aumentar o padrão de espiritualidade, certamente no planeta Terra vai ter que acontecer isso. Uma hora nós vamos ter que abrir mão do nível alimentar daqui. E, logicamente, que isso tudo adaptando-se a um padrão de transformação de corpo espiritual e de corpo físico. Nossos corpos vão ter que ser mais o quê? Mais leves, mais sutis. Né? Provavelmente nós vamos aprender a volitar, né? Não vamos precisar tanto de veículos assim. Aí você fala assim, mas você vai aprender a volitar? Vamos. O padrão do perispírito que representa a Terra, em nosso lar, por exemplo, quando você desencarna, o que o perispírito se transforma? Num corpo. Quando você desencarna, o seu perispírito é o corpo material da realidade onde você está vibratoriamente. Já notaram que nos planos espirituais,
Por exemplo, os mentores com André Luiz faziam uma oração e eles recebiam um fluxo de energia que descia em forma de flores, miosotes de luz, não é assim? Quem descia aqueles miosotes de luz? Da onde nascia aquilo? A Léo assim? Da onde que nascia aquilo? De um plano vibratório que para eles, veja bem, quando eu desencarno, na relatividade do que é matéria e espírito, o nosso lar, como eu disse, é uma esfera. Imagina essa esfera, nosso lar, tem aqui o nosso lar, tem Novos Horizontes. Vai acontecendo o quê? Todas as cidades importantes do Brasil, por exemplo, tem uma cidade espiritual em cima dela. Aqui nós sabemos, por exemplo, que é Novos Horizontes, em decorrência das obras que já psicografaram com esse... Né? Assim, então, Novos Horizontes, se você for circular, você vai viajar aqui, vai chegar no nosso lar. Então aí você vai circulando. No mundo inteiro tem o quê? Cidades espirituais. Então o que vai acontecendo com essa esfera? Se você for olhar a esfera tamponando a Terra, o que a esfera virou? Um planeta. Cheio de quê? De cidades. Aí tem nosso lar. Imagina, cima da Índia, cima da China, todos eles têm o quê? Cidades espirituais. Quais são as cidades espirituais mais novas? As regiões que foram recentemente descobertas. Por exemplo, a América do Sul, Brasil, foi descoberta há quanto tempo? Então, nosso lar em relação às cidades espirituais da Europa é muito o quê? Muito nova. Ó. Muito nova e em construção. Não quer dizer que sejam espiritualmente descompensados, né? Mas as cidades espirituais mais velhas nasceu na Índia, não foi lá que nasceu a origem da humanidade? Né? Quanto tempo de história tem a humanidade? Então, quantas cidades espirituais existem? Então, se você for circular esse globo em que nosso lar está, ali é a Terra em patamares evolutivos. O que nós estamos fazendo com a Terra? Nós estamos aproximando a qualidade espiritual dessa região vibratória e materializando na Terra. Como? Por exemplo, o Centro Espírita é um protótipo de materialização do que acontece nas colônias espirituais. Praticamente nós funcionamos como uma colônia nosso lar em miniatura. Nós temos estudos, Ministério de Esclarecimento, nós temos comunicação mediúnica, Ministério da Comunicação. Né? Os únicos ministérios que nós não materializamos ainda é o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação. São padrões o quê? Mais altos e mais elevados do plano espiritual. Tá claro? Os outros 4 ministérios nós já materializamos, né? Porque nós temos quantas pessoas não fazem tarefas na rua? Campanhas de pãozinho, campanhas, não é assim? Não tem isso aí? É o que o Ministério da Regeneração faz. O Ministério da Regeneração trabalha com os que entram da colônia, resgatados do plano espiritual. Então todo o trabalho, o Centro Espírita de alguma forma reflete o que acontece no plano espiritual. Tá claro, gente? Então, o que é o processo de regeneração? É a capacidade de transformar um mundo de natureza material como o nosso em processo de sutilização para se transformar em mundos mais espiritualizados. Então, se você for estudar a hierarquia dos mundos, depois de mundo de prova e expiação, nós temos o mundo de regeneração. O que o mundo de regeneração faz? Nos faz uma adaptação à condição mais espiritual. Então, nós devemos estar conforme a hierarquia espírita. O que a hierarquia espírita fala? Né? Nós temos lá três classes, ou eu confundo as duas. 3 níveis de desenvolvimento espiritual. Nós estamos em qual nível de desenvolvimento espiritual? Desenvolvimento de espíritos imperfeitos. O que abrange os espíritos imperfeitos? Os espíritos imperfeitos abrangem 2 desenvolvimentos planetários. Os mundos primitivos e os mundos de provas e expiações. Então, esses 2 padrões de evolução é um padrão muito longo de reencarnações. Né? Vamos pegar a simbologia das reencarnações. Quando a gente estuda os livros sagrados, o que fala de reencarnação? Quando a gente fala de água. Então, Moisés atravessou o quê? Um mar vermelho. O que é atravessar um mar vermelho? É um processo reencarnatório onde que você, se é mar, é muitas reencarnações.
Então você tem um ciclo de muitas reencarnações, que nós chamaríamos de reencarnações inferiores, onde nós ficamos circulando e esgotando a nossa condição de primitividade. Então o que é o mundo? Aí nós vamos atravessar o mar. Quando você chega no Evangelho, quem é o símbolo reencarnatório superior a Moisés? Que até batizava. Onde que ele batizava? João Batista. Batizava na onde? No rio. Veja bem, saiu de mar, virou o quê? Então, já é um número de reencarnações específicas, com propósito diferenciado do mar. Porque as reencarnações iniciais é para dar condições de desenvolvimento do espírito, crescimento, introdução de lei, a desenvolver a lei de causa e efeito, ele aprender a respeitar uns aos outros. Olha o tanto de reencarnação que nós vamos trocar até respeitar uns aos outros. Quando você começa a respeitar uns aos outros, começa a sentir o peso das nossas ações em relação ao que nós fazemos ao companheiro. Sentindo o quê? O que João Batista era o símbolo do quê? O que a pessoa sentia para ser batizado? Ela sentia o quê? Arrependimento. Ó. Então é a pessoa que já arrepende do erro. É um nível espiritual mais elevado do que uma pessoa que está aprendendo a arrepender de erro. Ó. Então a pessoa, quando já começa a pensar assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ele se transforma numa reencarnação de rio, que é uma reencarnação mais específica de desenvolvimento, em que depois do rio vai para onde? Um regredindo mar, rio, lago. Então lagos já são reencarnações. Então vamos pegar o exemplo de Jesus. Quantos lagos Jesus passava? Lago de Genezaré. Quantos daqueles lagos, o que ele encontrava na maioria dos lagos? Pessoas adoecidas. Adoecidas prontas para quê? Para curar. Veja bem, já são pessoas que já estão saindo de um processo de resgate espiritual a caminho de uma libertação. Né? Até a gente vai para regatozinho e vai chegar uma hora que nós vamos ter que andar sobre as águas. O que é andar sobre as águas? É a capacidade de não precisar reencarnar mais. Então o teste que a gente faz para saber se nós precisamos reencarnar ou não é tentar andar sobre as águas. Tenta andar sobre as piscinas. Se você conseguir andar e atravessar a piscina andando, é porque seu espírito o quê? Elevou e não precisa reencarnar. Mas se nós vamos tentar andar sobre as águas, se nós afundarmos, porque eu preciso o quê? Reencarnar. Ó. Tá claro? Então, o que nós vamos ver? Então, um processo... Vamos pegar o exemplo da genealogia de Jesus. Lá no Novo Testamento tem duas genealogias de Jesus. O que é genealogia de Jesus? É o processo evolutivo que procederá um espírito puro. Jesus é um espírito puro. Então, todos aqueles nomes lá, né, lá em Mateus está assim, de Abraão foi para Isaac. Isaac gerou Jacó. E vai lá. Mas eles sintetizam de Abraão ao rei Davi 2 ciclos de 7, 14 gerações. Do rei Davi à deportação da Babilônia, 2 ciclos de 7, 14 ciclos de reencarnações. E da deportação da Babilônia ao Cristo, 1 ciclo, 14 gerações. Então, até a deportação da Babilônia, nós tivemos o dobro do desenvolvimento espiritual até o Cristo. Isso quer dizer que a deportação da Babilônia representa o quê? Olha o símbolo aí, ó. Deportar para a Babilônia. O que é isso? Mudar de lugar para o outro. Então chama-se exílio planetário. Deportação da Babilônia é o processo de transição planetária, onde retiram os espíritos que não têm condições de continuar no planeta e vão para outro planeta. Que é o que vai acontecer com o planeta Terra. Nós estamos exatamente nesse período de quê? Transição planetária. O que é transição planetária? É uma avaliação do espírito para ver se ele tem condições de continuar no planeta sob a perspectiva da fraternidade. O que é a perspectiva da fraternidade? Não há divisão de nada. Você tem que tratar o outro como gostaria que tratasse o quê? Então todas as pessoas que têm uma tendência para poder ser fraterno continuam no planeta. As pessoas que não são fraternas e não têm condições de... vão ter que ser retiradas desse planeta porque são espíritos ou muito jovens ou espíritos apegados ao mal. Ou então espíritos que vão escolher ir para esses planetas. Por exemplo, nós não falamos aqui que não vamos ter que cortar a alimentação? Tem gente que fala assim,
mas eu não vou dar conta não. Né? Eu gosto de um churrasco, eu gosto, né? Aí fala assim, mas no planeta Terra, então, vamos dizer que nós estamos numa fase que determina essa escolha. Todos nós vamos desencarnar. O que vai acontecer com as reencarnações daqui para frente? Não são reencarnação de provas e expiações mais, são reencarnações de quê? Regeneração. Então eles vão te apresentar o projeto Terra Regenerada. Aí eles vão falar assim, ó, padrão material vai diminuir, então quer dizer que a alimentação vai diminuir, isso vai diminuir, tudo que está ligado ao... Aí ele vai perguntar para você assim, você quer? Você quer continuar? Aí você vai falar assim, mas o que nós vamos alimentar? Cada vez mais o quê? Frugal, cada vez mais menos denso. Aí eu não dou conta disso não, eu sou muito apegado. Aí então ele vai falar assim com você assim, então você não vai ser exilado, você vai ser instrutor, você vai ser cooperador direto do Cristo planetário. Por exemplo, já que você está tão preso à alimentação, você vai introduzir no planeta novo o processo alimentar. Você vai aproveitar as suas necessidades e ajudar aquele povo que come lá carne crua. Imagina os homens da caverna lá, comendo carne crua. Você vai introduzir lá o fogo, o tempero da carne, porque a carne perde rápido. Aí você vai começar a cozinhar, queimar a carne no fogo, criar o primeiro churrasco do planeta, né? Assim, então você vai ajudá-los a aperfeiçoar na alimentação no primeiro momento. Ó, eu vou aproveitar das suas necessidades e você vai ser cooperador. Então, é o símbolo de Adão, Eva, serpente. Vocês lembram aquele símbolo ali? Não estamos falando de um primeiro homem, nós estamos falando de um grupo de espíritos compromissados com o processo de transformação do planeta. Quem que é Adão? Os espíritos responsáveis pelo campo da razão. Quem que é Eva? Os espíritos responsáveis pelo processo de sentimento. Serpente, os espíritos exilados, que caíram pela perspectiva do mal. Aí vem Caim. Aí vai vir, sabe que história lá, ó? É o processo reencarnatório de mutação desses espíritos misturando entre si, ó, aperfeiçoando um planeta primitivo. Por exemplo, nós sabemos que o planeta Terra, qual é o espírito originário do planeta Terra? Os negros. É o protótipo humano que a Terra criou. Os preconceitos não saíram de cor. Os preconceitos saíram que os capelinos eram a raça branca. Quem introduziu a raça branca no planeta Terra foram os capelinos. Só que eles olhavam para os homens da Terra. Os homens da Terra, eles eram no início quem? Os Homo sapiens, que eram um primata humanizado, homos, né? É um primata humanizado, mas que eles ainda tinham comportamentos como os primatas. Mas eles já conseguiam levantar, andar, né? Assim, como os gorilas não andam, né? Mas de vez em quando eles não... Era mais ou menos isso. Só que eles eram mais aperfeiçoados do que os primatas, porque chegou uma hora que o primata continuou aqui, o chimpanzé e o homo começou. Aí os capelinos olhavam assim, mas nós vamos nascer em forma de animal? Aí disse, não, não é forma de animal não. É a forma humana primitiva. O que eles fizeram? Eles desenvolveram a postura ereta fixada, a capacidade de pinça, inteligência fina, inteligência grossa, e começaram a desenvolver o corpo do Homo erectus, Homo... Não tem aqueles vários homos lá? Ó? Quem foi desenvolvendo isso no primeiro lugar? O Adão, que revestiu junto deles, mas eles foi tão pesado isso para os capelinos, que, por exemplo, um dos grupos de capelinos que vieram chama os egípcios. Aí você fala assim, o que são as pirâmides? É o nível de engenharia que tinha em Capela. Por exemplo, a nossa engenharia ela é mais o quê? Não é mais retangular e quadrada? Adivinha o que os engenheiros da Terra que são exilados vão criar lá no planeta novo? Como é que vai ser a pirâmide lá? Vai ser piramidal? Vai ser o quê? Quadrado. Ó. Então, lá no planeta novo, as pirâmides vão ser quadradas, porque os engenheiros sabem construir desse jeito. E eles vão construir lá, ó. As primeiras moradias lá, que o homem primitivo, morando em caverna, vai falar assim, o que é isso aí? É o protótipo científico básico do futuro. Ó. Então isso quer dizer que lá em Capela, os prédios eram feitos em forma de quê? De pirâmides. Eles vieram,
introduziram um processo de humanização do homem, introduziram caça, pesca, indústria, ciência, porque eles tinham isso. Só que o Adão, como diz lá, o Adão tinha, diz a Bíblia, 90% tamponada a consciência. Isso quer dizer que os capelinos tinham 10% a mais do que os homens primitivos, para eles ajudarem naquela... Mas 10% já é o suficiente para virar o quê? Como é que chama o chefe da tribo indígena? É o pajé. Já eram pajés. Porque aqueles homens primitivos lá, e eles começaram a fazer o quê? Então eles nasciam, eles começaram a identificar quem era capelino e quem era terreno. Opa, esse aqui, né? Além disso, já tinha a raça amarela, que no exílio, quando um planeta entra no mundo de prova e expiação, por exemplo, eles convidam vários planetas que estão em processo de prova e expiação para trazer os espíritos de lá para ajudar o de cá. Então vieram os amarelos, para fazer o quê? Uma miscigenação de raça. Então, qual que era o primeiro objetivo dos capelinos? Desenvolver uma raça mais aprimorada, corporalmente dizendo, neurologicamente capaz, do espírito humanizado explorar sua capacidade mental. Tá claro isso, gente? Então, Adão foi o primeiro grupo que nasceu, que são os espíritos que caíram sob o domínio da razão. Por exemplo, construção de bomba nuclear. A ciência foi feita para construir bomba nuclear para quê? Para abrir estrada? Pode ser, para explorar. Mas o que eles fazem com a bomba nuclear? As bombas destroem a vida humana. Não é assim? Você queria falar? Não. Ah, tá. Tá claro? Então, veja bem. Esse grupo de espíritos que prejudicou o desenvolvimento intelectual são o grupo Adão, que vieram dar os primeiros saltos científicos, tecnológicos. Então, o homem da caverna, que era vítima da caça, ele tinha que procurar comer, então praticamente tinha que esperar um animal morrer para comer o outro animal, matando ele. Aí os capelinos mostrou para ele assim, sua mão pode esticar, usando o quê? Flecha, lança, Então eles vieram dar o quê? Capacidades, e o homem foi aprendendo, Tem um filme muito bacana que quem fez aquele filme era capelino. O diretor daquele filme era capelino, pode ter certeza disso. Chama Guerra de Fogo. Depois quem que tiver oportunidade, vocês vão ver uma raça primitiva de homens da caverna e uma raça mais aprimorada. Que essa raça foi... O homem da caverna lá teve um raio, caiu numa árvore, ele segurou o fogo da árvore e virou líder. Só porque ele segurou o fogo da árvore e andava com aquele fogo da árvore assim, ele virou líder, né? Em determinado momento ele foi entrar no mar com fogo. O que aconteceu? Apagou o fogo e ele ficou triste. Perdi meu poder. Ele perdeu o poder e tinha uma mulher da raça mais evoluída e ficou triste. O que está acontecendo com você? Você ficou triste? O que está acontecendo? E ele triste, mostrou para ela que o fogo tinha apagado. Ela foi, pegou os pauzinhos lá e começou. Na hora que ela fez isso, pegou o fogo, ela pegou para ele e deu para ele o fogo. Veja bem, eles introduziram fogo. Introduziram tudo que nós temos hoje aí, É fruto daqueles espíritos exilados. E olha como é que é interessante, né? Quem são os exilados? Os prisioneiros, os bandidos do planeta. Como é que a gente colonizou a América? Como é que Portugal colonizou a América? Mandando pra cá os bandidos. Exilados, eles repetem a história. Todas as colonizações foram assim, vocês querem? Vocês estão aí na cadeia aí, repete a mesma história. A mesma história que vai para um lugar novo. Aí relaciona lá, né? Os portugueses relacionaram com quem? Os índios. Mas chegaram aqui na América do Sul e descobriram o quê? Pirâmides, os incas, os maias. Estava cheio de exilado aí, Tá claro? Que deixaram a sua marca de presença, falando assim, existiu uma civilização extraterrestre. Extraterrestre por quê? Porque foi lá de um dos planetas da constelação do Cocheiro, cujas as estrelas
dá-se o nome de Capela. Um daqueles planetas revolucionou o processo de desenvolvimento espiritual. Eles fizeram o quê? Saiu de mundo de prova e expiação e virou mundo de regeneração. Muita gente tomou bomba, pegaram os que tomaram bomba e jogaram na onde? Na Terra, que estava saindo de mundo primitivo para mundo de provas e expiação. Então, uma transição planetária. A Terra teve 2 transições planetárias. De mundo primitivo para mundo de prova e expiação, e agora está vivendo a transição de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Está claro isso, gente? Dá para se entender, por exemplo, que regeneração é o nosso caminho de espiritualização, não mais teoricamente? Então, até agora, quando eu fecundo conceitos de espiritualidade, o que é conceito de espiritualidade? A nossa realidade não é material. O que está acontecendo com a ciência? A ciência está destruindo a forma. Então eu lembro da minha professora de 8ª série falando assim: o átomo é a menor partícula do universo. Tudo é feito de átomo. O que aconteceu de lá para cá? O átomo é a menor partícula do universo. Descobriram o quê? Subpartículas. Leptons, musons. Subpartícula? A subpartícula organiza o átomo. Organiza o átomo. Qual que é o corpo que organiza a matéria? Que nós estudamos na doutrina espírita? Perispírito. Então, o perispírito é feito de quê? Subpartículas. Porque eles organizam o átomo. Isso quer dizer que o perispírito é formado de subpartículas que vai organizar o quê? O corpo físico. Então, o que a ciência está cada vez mais o quê? Por isso que eu falei, quem vai estudar perispírito? Os espíritas já estudavam, mas vai perder emprego todo mundo. Por quê? Vai chegar uma hora e você só pode falar disso quem é formado. Aí o expositor espírita não é formado em nada, eles vão falar assim: você tem que estudar. É assim? Você vai ter que entrar na universidade para... É igual eles fizeram com a acupuntura e estão fazendo com essas... Antigamente eles falavam de meridiano, linhas imaginárias no planeta e no corpo, não é assim? E agora sabem que realmente existe uma teia de linhas energéticas que circulam de forma paralela, né, e horizontal, e em cada ponto que encontra essa linha tem um pontinho que os orientais pegavam a agulha e faziam o quê? Para estimular o acúmulo de energia e deixar a energia circular. Pequeninos chakras, microchakras. Então nós temos 7 chakras. 7 chakras já são núcleos mais o quê? Densos de um conjunto de organização que forma os núcleos energéticos do nosso corpo espiritual. E onde tem núcleos, os chakras, existe um encontro muito grande de quê? De neurônios. Onde tem muito neurônio, tem a raiz de um chakra. Por exemplo, nós temos o coronário e o frontal. Quando você entra para dentro em linhas, como a matemática faz, né? A linha do eixo Y, e não tem aquela... Quando você encontra os dois, nós temos exatamente a glândula pineal, que é a matriz de 2 centros de forças encontrando-se, o frontal e o coronário, debaixo de um trocamento de nervos, neurônios, né, que é o sistema nervoso, e vai, aí onde tem um núcleo forte aqui os núcleos da fala, nós temos o chakra do fonador, né, o laríngeo, né, aí você vai descendo onde tem outro núcleo de chakra, então eu tenho coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, os 4 centros de força superiores. Tá claro? Nós vamos ver lá no Antigo Testamento. Eu vi os grandes luminares e os pequenos luminares. A nível técnico, quais são os grandes luminares? Chakras. Pequenos luminares, núcleos menos densos, de formação energética, porque nós temos 7 chakras, mas só são cheios de chakrazinhas, não é assim? E do subchakra vai ficando cada vez menor, cada célula é um núcleo irradiante. Agora imagina quantos pontos de luz nós não temos nós. Tá claro? Aí você vai lá, lá no Antigo Testamento fala, os grandes luminares e os pequenos luminares. Aí você vai lá no Apocalipse.
Aí eu vi um sentado no meio dos 7 castiçais. Mas que 7 castiçais são esses? Tecnicamente falando. Os chakras, ó. Só que o que está acontecendo com ele? Os chakras estão todos o quê? Alinhados, ó. E aí ele tinha todos os chakras alinhados, ó. Tudo iluminado. Né? Então você vê o mesmo estudo aqui, falando aqui. Só que aqui atrás está falando de princípio inteligente. Aqui na frente nós estamos falando de espírito puro. Um semelhante ao Filho do Homem. O que é um semelhante ao Filho do Homem? O espírito que atingiu a condição de espírito puro. O que nós estamos fazendo com a regeneração? Então, nós temos 2 ciclos de evolução de Abraão para cá. Por que de Abraão para cá? Porque Abraão é o princípio da fé. O que é o princípio da fé? A probabilidade de eu estar em contato com a minha natureza, o quê? Espiritual. Pela primeira vez eu estou falando de que eu tenho uma natureza espiritual. Então, o princípio da fé. O que é a fé? A fé é a cada vez mais a minha consciência espiritual se desenvolvendo. Quanto mais eu me ajusto à minha natureza espiritual, porque eu acho que eu sou corpo, eu acho que eu sou bonito, sou feio, olha a ilusão nossa, né? Na verdade, quanto mais você se tornar espírito, mais esses conceitos vão o quê? Então a pessoa fala assim, eu sou feio. Você fala assim, não, você está feio. Isso é uma transição. Tá claro? Eu não sou nem bonito e nem sou feio. Eu estou bonito e estou feio. Beleza e feiura é o quê? Provas espirituais. Ó. Para nós é valor de quê? Conquista. Para o espírito, passagem de desenvolvimento de valores íntimos. Então, quando você fala assim, né? Nossa, Jesus, você é tão lindo. Ele vai entender de que forma? Ou ele vai saber o seu tamanho evolutivo, vai falar assim, ela só me vê superficialmente. Mas se ela estiver falando assim, você está tão lindo por dentro, ele está me vendo realmente. Ó, agora na época de Jesus, quem via Jesus lindo? Ninguém, pelo menos de natureza espiritual não. Não é assim? Poderia, né? Então uma pessoa sofre, nossa, eu estou envelhecendo. Jesus olhava assim, predominância da matéria sobre o espírito. Ele acha que ele é o corpo, está sofrendo pelas transformações corporais. Não consegue perceber a própria mente. Se nós olharmos para a nossa mente, como que eu envelheço mentalmente? Você está por dentro, você abre os olhos numa janela de percepção, como que eu sinto o envelhecimento mental? Eu envelheço mentalmente? Ou eu continuo numa condição de eterna manifestação perceptiva? Do mesmo jeito que eu abri os olhos com 1 ano de idade, eu continuo com a mesma característica que eu tenho. Eu estou com 50, vou fazer 59 anos. Então, estou com a mesma característica, porque eu não envelheço por dentro. Tanto é que tem gente que olha para o espelho e fala assim, eu não sou esse corpo. Há uma sensação de uma... aí você fala assim, tem alguma coisa errada. Né? Por exemplo, você chega assim e vê uma subida. A mente fala assim, vou subir correndo. No meio do caminho você vê que alguma coisa não está dando, né? Aí você fala assim, não, estou com uma dor aqui. Quem está falando assim? Você é doido? O meu corpo. Meu corpo está falando assim, você pode não sentir efeito da matéria, mas meu corpo sente. A matéria atrita com a matéria e desgasta-se. Minha consciência não desgasta. O mesmo padrão de consciência que eu tenho. Você pode olhar, vai passando os dias, a semana, é o mesmo padrão. Você não envelhece por dentro. Como que eu adoeço mentalmente? Através de medo, angústias. Ó, eu vou distorcendo a minha natureza de segurança íntima e muitas vezes eu vou distorcer a minha natureza de segurança íntima por causa de conflitos de natureza material. Eu me identifico com uma matéria, me iludo com a matéria e gero sofrimento. Então, por exemplo, um sofrimento que nós temos, a morte. Para a maioria das pessoas que morte é o maior sofrimento da vida. Para nós já não deveria ser mais. Morrer é o quê? Perder o revestimento material. Então, quando eu estiver morrendo, em vez de eu ficar aflito lá assim, meu Deus, o que vai acontecer? Concentra. Quem sabe você vai ver as coisas acontecendo de forma natural e quando você estiver morrendo, o Espírito vai falar assim, você quer cortar o último fio? É assim? Você quer fazer a cirurgia final? Né? Que é uma cirurgia de corte de quê? Energético. Ó. Quem lê o livro Obreiros da Vida Eterna, mostra uma equipe que o André Luiz participou, que procede a desencarnação de 5 pessoas programadas. Que equipe que é aquela?
uma equipe médica de desencarne. Eles fazem o quê? Magneticamente começam a diminuir a ligação dos chakras. Imagina que todo chakra tem um fio, tem um famoso fio de prata, que é o quê? Uma condensação de todos os centros de força num único cordão umbilical. Aí você sai, fica aquele, principalmente pelo coronário, você sai ali e vai, como se fosse um balão amarrado num poste, ó. Aí você dá as suas voltinhas, né? E volta. O que eles vão ter que fazer? Eles vão cortando os fios, afinando eles. Então corta genésico, gástrico, umbilical, cardíaco, laríngeo. Aí o último, eles costumam desligar o coronário quando a pessoa vai quase se for nas nossas condições humanas, né? Eles vão só cortar o último na hora que a pessoa for quase enterrar ali, ó. Na hora que vai enterrar, eles nem sempre o desencarne é desenlace. Um suicida, por exemplo, ele suicidou? Ele cortou os laços de forma natural? Não. Por quê? A energia vital dele está ligada, os centros de força também estão alimentados. Então eu suicidei, eu fico preso aos elos dos laços. Eu fico sentindo tudo que o corpo está sentindo. Ó. Porque ele está transmitindo. Ó. Quando é que ele vai desencarnar completamente? Quando ele desenha lá. Eu lembro um caso no livro de André Luiz, não sei, ou de Humberto Campos, e o suicida ele foi colocado como indigente, pegaram o corpo dele para estudo na universidade. E o pessoal ficava estudando o corpo dele, brincando do corpo dele. E ele sentia tudo aqui, ó. Além de sentir tudo que acontecia com o corpo dele, formol, imagina a sensação dele. Até ele virar caveirinha lá, ó. Aí o corpo dele desgastou tanto, agora vai ser... Então o esqueleto dele, ligado ao esqueleto dele, até aquele processo. Um dia, esgotando a capacidade de energia dele, alguém esbarrou. O cara varrendo lá, esbarrou no esqueleto dele, o esqueleto dele desmontou todo. Aí se tiver que jogar fora o esqueleto dele, foi onde que ele fez o quê? A libertação. Então muitas vezes o suicida, ele vai acompanhar todo o processo até o esgotamento das energias que ele tinha que desencarnar. Imagina, ele se suicidou com 30 anos. Quanto tempo ele vai ficar? Se ele tinha uma programação de pelo menos 80, 90, 100 anos, quanto tempo ele vai ficar vinculado àquele corpo? Só se a misericórdia divina, né? Que aí existem agentes que atuam sobre isso, que pode libertá-lo antes do tempo. Mas, de primeira mão, o suicida vai ter que experimentar essas sensações, por quê? Ele não desprezou o corpo e a vida? Então ele passa a ser um agente de desprezo de todos. Então ele fala assim, não faça comigo não, por que eu não faço com você? Você desprezou você foi o primeiro a agir contra você, por que eu não vou fazer? Não é assim? Quantas vezes uma pessoa, por exemplo, é estrupado no plano espiritual? Porque vocês acham que os acontecimentos que tem na Terra não acontecem no plano espiritual, não? Mesma coisa. São abusados, e a pessoa assim, não faça comigo não. Você foi contrário ao seu corpo. Nós podemos fazer tudo com você, porque você mesmo desprezou seu corpo, meu filho. Então, o que ele vai ter que sentir na pele? O que vai ter que sentir com ele? A importância de preservação do próprio corpo, a valorização do próprio corpo. Então, ele vai ter que passar por tudo isso. Não é que metodologia forte? É a metodologia forte de aprendizado, gente. Infelizmente, eu não gosto de escovar dente. Gosto para bala. O que vai acontecer com o meu dente? Vai ter cárie. Aí você vai no dentista, não gosto disso não. Então você vai ficar com dor de dente e vai ficar pior. Aí eu vou ter que fazer o quê? Um tratamento, para aí você vai escutar melhor. Escove seu dente, senão você vai ter que ir no dentista fazer o quê? Passar pela maquininha lá. Não é assim? Então nós vamos aprendendo de conformidade com o que nós sentimos. Por que o sofrimento ainda é uma marca educativa? Porque nós só aprendemos através da dor. Nós ainda não somos aqueles que pensamos assim, não. Eu já não vou nem causar dor. Eu vou ser solucionador da dor. Olha o padrão de quem aprende com a dor e de quem é a solução da dor. Então, por exemplo, tem grupos espíritas que saem pela rua levando um pãozinho das pessoas da rua. O que eles estão fazendo? O meu contato com a perturbação e com o sofrimento é ajudando. Eu não sou mais aquele que está sofrendo e agindo no sofrimento. Eu sou aquele que está solucionando o quê? O sofrimento, ó.
Então, por que a doutrina espírita coloca frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Estão começando a colocar em nós a consciência de que fazer o bem, ajudar, é o melhor caminho dentro da vida. Não seja você que cria o mal. O que está acontecendo no exílio planetário? Eles estão selecionando as pessoas más das pessoas boas. Aí você fala assim, mas a Terra parece que piorou muito. Piorou. Por que piorou? Pegaram os planos espirituais, porque eles não têm que esvaziar o plano espiritual. Estão pegando os planos espirituais e colocando aonde? Na Terra. Então quem que reencarnou? Uma leva de espírito que reencarnou de décadas de 60, 70, 80, nasceram, eles começaram a fazer o quê? Limpar umbral. Jogou tudo na onde? Então o que aconteceu com a Terra? Virou o quê? Umbral. Então quer dizer que nós somos da onde? Nós somos da onde, gente? Do umbral. Mas eu vi lá do nosso lar. Tudo bem, você foi resgatado do umbral, pegou você lá no nosso lar, fez você estudar, praticar alguma coisa para você reencarnar e fazer o quê? Colocar em prática. Então o Espírito está colocando em prática. Colocando em prática o quê? O que eu aprendi no plano espiritual. Para dar uma colher de chá, eles criaram o centro espírita. Para você ficar o quê? Lembrando. Vamos lá. Então eles me lembram com consciência do que eles me ensinaram. Então não tem como fugir do processo. Nós estamos resgatando, ajudando a perturbação. Então, em vez de eu ser o perturbador, o que causa perturbação, eu vou ser o que soluciona a perturbação. Vou ser o que leva uma mensagem. Não é assim? Então, meu contato com a perturbação é essa. Então, nós somos os trabalhadores da última hora, por quê? Nós estamos no meio de tanta gente umbralina, também de origem umbralina, que precisa somente fazer uma diferença entre eles. Fazer o quê? O bem. Se eu cumpro o meu dever, eu sou santo, gente? Sou espírito nobre e elevado? Não. Mas sou um cara consciente, que tem uma informação e que não vou ser fazer igual todo mundo. Então tomemos cuidado com esses movimentos atuais. Separatividade. Nós estamos falando de guerras lá na Ucrânia, lá na Israel, né? Assim? Por que está em guerra e cada vez mais em guerra? Porque os homens estão em quê? Em conflitos. Olha o que aconteceu no movimento espírita recentemente com as políticas. Não dividiu as pessoas? Não dividiu só o centro espírita, não. Dividiu família, dividiu grupo amigo. Isso alimenta o quê? Essas divisões alimentam o quê? Guerra. Então o espírita consciente não pode entrar nesse jogo. Não tem que ficar defendendo. Nós estamos tão ansiosos de transformações regeneradoras que nós acreditamos que um político vai mudar. Eu não consigo fazer a mudança, eu acredito em quem? Imagina a política. Político é o espírito que está mais interessado em quê? Em explorar, em beneficiar-se. Quem espera político mudar, está perdido. Quem vão ser os políticos do futuro? São essa geração nova aí. Eles serão. Então, eu tenho certeza absoluta que em algumas décadas, a leva de espíritos que está na política, na administração pública, nas empresas, vão ser substituídos por espíritos o quê? Saudáveis. Não é essa geração é rapa de tacho. Então, para a gente fechar, que nosso tempo está esgotando, nós estamos na limpeza espiritual. No final dessa década de 30, a Terra não terá trevas. Já viu esses trabalhos de resgate espiritual que você vai lá no umbral, tira um chefe de falange? Tem trabalhos mediúnicos que tira chefe de falange, O que eles estão fazendo? Tirando as trevas, Do ano 2000 para cá, trevoso já não nascia. O mais que nascia era baixo umbral, próximo das trevas, umbralinos intermediários e umbralinos iniciantes, Eles nascem. Os trevosos do ano 2000 para cá não nascem, não. Aí você fala assim, mas tem um cara lá novinho que parece trevoso. Não, ele não é trevoso, ele pode ser do baixo umbral. É lógico que tem suas exceções. A regra, ela é estabelecida, mas pode ter uma exceção, não pode? Tá claro? Então, do ano 2000 para cá, no final dessa década, 2030, não terá mais trevas. Se quiser, não tem chefe de falange mais na Terra. Tirou o núcleo das trevas. O que aconteceu com o planeta só nesse nível? Qual que é o peso do umbral?
As trevas. Quem é chefe de falange? Trevosos. Organizava o quê? Não tem a organização do crime no planeta todo? Não é assim? O que o pessoal começou a colocar político preso? O que eles fizeram na prisão? Organizaram o crime. Ó. Fizeram o que eles sabiam fazer lá no... lá no umbral. Ó. Eles sabiam fazer no umbral organização de crime. Eles fizeram aqui, ó, isso aqui é fichinha para nós. Tá claro? Eles organizaram da mesma forma que eles organizaram lá. Ó. Tem gente que fala assim, os donos do mundo. Adivinha quem que são os donos do mundo? É a personalização daquele espírito que chegou, levou Jesus lá no deserto. São grupos de espíritos que dominam os prazeres humanos. Então eles sabem cultivar em nós as perturbações, que eles sabem julgar no nosso ouvido e falar assim, ó, tentação de Jesus Cristo. Ó. Nós estamos naquela fase que nós estamos desenvolvendo o Cristo, mas o Cristo está em que tamanho em nós? Bebezinho. Nessa fase, se o Espírito levar a gente lá no alto do... E para o meu pai assim, ó, eu te dou tudo isso aqui, nós vamos numa boa, ó. Tá claro, gente? Então, regeneração é esse trabalho de desenvolvimento espiritual, que a partir de agora, então 2030, as trevas vão embora. Emmanuel fala que 2057, então vamos colocar 2060 acaba a fase de limpeza espiritual. Então nós vamos limpar até quanto? 2060. Então depois de 2030, sair nas trevas, o ambiente já vai ficar mais o quê? Mais leve. Só falta uma limpeza. Tirei as trevas, um umbral vulgor reencarnando, só falta limpar onde? No plano físico. Ó, o umbralino não está tudo aqui? Então, políticos, administradores, nós, está tudo aqui. Falta a última limpeza. Então, o que é a regeneração final? É a desencarnação de quem todo mundo que está o quê? Reencarnado. Ó, na medida que vai desencarnando. Então, vamos dizer assim, população velha do mundo. Qual que é a proporcionalidade? Vamos pegar uma estimativa aí. 40%? Mais ou menos isso? Então veja bem, 40%. Vamos colocar dos 40%, quantos anos? Qual que é a idade do envelhecimento? 70, 75, ó. Então veja bem. 2060, quem tem 70 anos, nós estamos em 2020, 24, né? Então está faltando quantos anos? Vamos colocar 2025 para 60, 45 anos, não é assim? Então quem tem? Quem tem 70, dentro dos 45 anos, está mais provavelmente o quê? Desenho? Tá claro? Ó? Então imagina, 40% já vai o quê? Vamos pegar agora os dos 60 aos 50. Com mais 40, 90. Provavelmente nós somos o quê? Pé na costa. Já estamos a caminho da onde? Ó, vamos colocar uma média aí, juntando as duas, 60% da população mundial. Se eu tiro 60% dos espíritos, são os espíritos mais complicados do planeta. Quanto mais velho nós somos, mais complicado. Quanto mais você olha para a geração nova aí, ó, essa geração tem suas complicações? Tem, mas são menos preconceituosos. Seus valores são verdadeiros. Buscam justiça com mais... Ó. Então, são espíritos que vão fazer as transformações dos parâmetros técnicos espirituais. Eles brincam de espíritos índicos. Espíritos cristais, que vão fazer as revoluções no campo do sentimento. Quem são esses? Nessa nova geração, a geração que está por trás deles. Então, uma nova geração está nascendo na Terra, porque desse grupo que sai, 60% mais ou menos não tem condições de ficar no planeta. Por quê? Um percentual é de espíritos jovens. São crianças. Sabem mexer no celular, sabem mexer, não é assim? Mas são crianças, são espíritos extremamente brutos. Esses são a serpente, ó. Vão ser levados porque eles não são exilados, eles vão trocar de escola. Tá claro? O Adão e a Eva, os que caíram pela razão e pelo sentimento, vão ser levados porque abraçaram o mal. E tem o Abel, que é os grupos de espíritos que não dão conta do novo mundo e falam assim, deixa eu ficar mais um tempinho lá, deixa eu me aprimorar um pouquinho mais para me desprender da comida, disso tudo aí, mas eu vou ajudando eles. É o grupo, por exemplo, abelino. Então o que vai acontecendo?
vai saindo um grupo de cá e vai entrando. Se saiu 60% aqui, entra 60% de espíritos cada vez mais o quê? Nobres. Um exemplo para a gente fechar, os capelinos. Os capelinos vieram em queda, voltaram muitos. 80% de capelinos já retornou para a capela. Agora, eles, como a Terra virou um mundo de regeneração, e tem muito capelino aqui agarrado, e não querem mais voltar para a capela, porque gostaram da Terra e querem continuar na Terra, o que os capelinos fazem? A Terra, como diz a espiritualidade de um livro que a gente psicografou, é irmã de capela. Então, um dos grupos que vai ajudar a Terra no processo de transição e fixação da regeneração são os capelinos. Só que em vez de vir em queda, agora vai vir em quê? Em ascensão. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Nosso tempo esgotou, já passei até 5 minutos. Tá claro, gente? Muito bem. Queria agradecer a vocês o bate-papo, que eu só falei.